Alô, meus amigos da City TV, aqui estamos nós para mais um City Esporte, o programa que você já tem acompanhado conosco desde julho do ano passado. Grandes personagens do esporte do Vale do Paraíba já estiveram aqui conversando comigo e com você que nos acompanha toda terça-feira, 19 horas, um programa inédito. Depois você tem as reprises ao longo da programação da City TV. Canal 525 da Claro, tem o nosso YouTube também, City TV Brasil, tem o aplicativo, você pode ir na sua lojinha, baixar o aplicativo da City TV, você acompanha em tempo real a programação que está no ar. Além do programa de esportes que a gente tem aqui, das entrevistas, tem o Na Barreira com o Ronaldo Tumaê, que fala do futebol amador, tem o Dirceu Plenamente, sempre com grandes convidados, o Renato Zeca, o Nil com a sua programação sempre divertida, o Paulo Silva com o seu jornalismo, muita coisa bacana. Prestigie, acompanhe, fique por dentro de nossa programação aqui na City TV. E nesta terça-feira eu tenho o prazer de receber o pessoal de Pinda. Nós vamos falar aqui do Pinda Futebol Clube. O Vale do Paraíba já teve grandes times, hoje representado por Taubaté e São José em maior essência. Tem também o Jacareí, que agora tem o seu novo time lá, que era do Atlético Joseense. Tem o Mantiqueira em Guaratinguetá. Não é um time profissional do Pinda, fundado em 22 de fevereiro de 2022. Vai completar aniversário daqui a pouquinho, fazendo 4 anos. É um time formador. Um time que, entre os mais de 1.000 clubes profissionais do Brasil, tornou-se o 70º time formador de base, aquele que pode ter realmente o direito de mandar os seus jogadores aí, que vão passando de clubes, e o clube formador sempre tem alguma coisa daquele direito que a FIFA dá para o clube poder também receber esse modo que tem do trabalho feito na formação de jovens. Não é fácil, é um trabalho realmente muito complicado. E para falar sobre isso, eu recebo aqui o casal, a Elaine Gomes, que é presidente do Pinda Futebol, do Pinda Futebol Clube, e o Fábio Luciano, diretor, faz tudo também no Pinda Futebol Clube, que vão conversar conosco, contar essa história que chega para nós agora e a gente espera que realmente tenha um futuro brilhante no futebol de todo o Vale do Paraíba. Elaine, prazer recebê-la aqui, tudo bem? Prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui falando de futebol. É muito legal ter a mulher, você vai seguir os passos da Leila. Quem sabe? Quem sabe, né? Mas é bacana, já está presidindo um time no Vale do Paraíba. Fábio Luciano, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Carmo? Tudo bem? Amigos aí da City TV. É um prazer falar contigo, um prazer estar no teu programa e poder falar de futebol, poder falar do Pinda Futebol Clube, né? O clube mais jovem do Vale do Paraíba, né? O Jacareí agora com essa transformação, eles estão mais jovem, mas é um time que já vem de uma sequência, houve uma mudança, mas o Pinda ainda é o clube mais jovem e vai aí completar 4 anos e estamos aí trabalhando, batalhando e avançando a cada dia. Elaine, como é que surgiu a ideia para você ser a presidente do clube? Desde que vocês um casal vocês começaram esse trabalho, veio com outras pessoas, e por que você se tornou a presidente do clube? Bom, a história com o futebol começou lá atrás, né? Desde quando o Fábio era ele era agente FIFA, né? Depois de ser jogador, parou? Isso, desde 2008. Começou bem antes, né? Quando ele era jogador. Enfim, então eu sempre dei esse suporte para ele nessa parte, né? Quando ele era agente FIFA, ele fazia mais de 100 transferências internacionais. Então tinha sempre, apesar de estar no mundo corporativo, né? Eu fui bancária durante muito tempo, durante mais de 20 anos, eu conseguia dar esse suporte. E desde aí, assim, nascia um sonho, né, da gente entender o que era necessário para um jogador chegar um pouco melhor lá na carreira, quando se tornava profissional, e quando ele ia para fora do Brasil, o que ele precisava, né? Dali começou já a nascer assim, algumas ideias, né? E em 2021, o Fábio me disse um dia, acordou de manhã e falou: eu vou comprar um clube. A princípio eu achei uma loucura, né? Eu falei assim, como assim? Né? Mas ele falou assim, não, é um desejo que eu tenho, é algo que eu quero fazer. Vocês moravam em Pinda já ou não? Não, nós morávamos em São Paulo. Isso. E eu falei, tá bom, então vamos mais essa, né? Entre tantas coisas que... exatamente. E depois o Fábio vai contar melhor, eu vou deixar ele para ele contar essa parte, como é que ele chegou até Pinda, né? Mas... o dia que ele foi, ele já falou assim, não, é Pinda, né?
Então, começou dali uma história de amor com a cidade e de concretizar aquilo que a gente já vinha sonhando lá atrás, né? Que é de formação integral de atleta, né? Quando formou-se, então, o clube oficialmente, aí você foi já colocada como presidente do clube? Sim. O clube foi formado já como... Desde 2022 exatamente. você é a presidente. Isso, Fábio, conta um pouquinho da sua carreira. Você foi jogador, passou pelo Taubaté, por onde mais? Como é que foi a sua carreira? Eu fui atleta desde 1989, quando eu saí da casa dos meus pais, né? Eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Que cidade que é? 3 Passos. 4 Passos cai no Rio, do outro lado é a Argentina. Então, em 89, quando eu saí da casa dos meus pais, eu fui para o Internacional e ali eu comecei a minha caminhada dentro do futebol. Você jogou no Inter? Eu joguei na base do Inter, eu fui chegar no profissional no Grêmio, no rival. No grande rival. Joguei 7 anos fora do Brasil, os últimos 7 anos da minha carreira foram fora do Brasil. E quando eu parei de jogar, tive passagem aqui pelo Vale, né? Eu joguei no Esporte Clube Taubaté em 94, 95. Você era zagueiro? Eu era zagueiro volante. E depois eu joguei no 15 de Caraguatatuba, né? No extinto 15, em 96. Lá com o Eduardo Gonçalves. O Eduardo Gonçalves, grande Eduardo. Né, em 97, quando o 15 subiu para 3, eu fui na fase final. O 15 subiu e não pôde pegar vaga porque não tinha estádio. Exatamente. O estádio precisava de obras lá e não comportava uma A3. E aí, quando eu parei de jogar, eu me tornei agente. Né, eu tinha um mercado fora. Meu trabalho como agente foi sempre focado fora do país. Então, eu tinha portas abertas, graças a Deus, por os lugares onde eu passei. Você fez todo o curso de agente, é isso? Da CBF? Isso, na época, em 2008, quando eu me licenciei, não existia a CBF. Tá. Né? Era agente FIFA, a gente tinha que fazer uma prova, como voltou agora, né? A gente fazia uma prova em espanhol ou em inglês, e aí os aprovados se tornavam agente FIFA. Era o tempo que o Ran Figuer é o que mandava. Isso, o Figuer era o número 1. Número 1. Né? Era o espelho. Botou o filho dele, o Marcel. Isso, era o espelho de todos, era o seu Juan. E aí depois houve várias transformações, né? Voltou para a CBF e agora novamente retornou para a FIFA e também existe a CBF. E daí para cá a gente sempre esteve envolvido com o esporte, né? Eu tenho uma empresa de marketing esportivo que trabalhou ao longo desses anos com patrocínios, trabalho presto assessoria a uma empresa francesa chamada Agência Samba, que hoje cuida de mais de 40 clubes europeus dentro da América Latina. Então, tudo que você vê aí de português e espanhol, de Paris Saint-Germain, Bundesliga, Liga 1, Bayern de Munique, Napoli, Fórmula 1, Roland Garros, são mais de 40 clientes da Samba, que produz todo o conteúdo em português e espanhol. Agência da França. É uma agência francesa, com um dono francês, agora com a sede em Miami, e que opera toda a América Latina e algumas partes da Ásia e da África tem expandido, né? E agora mais forte na América do Norte, por conta da Copa do Mundo. Eu conheço o Frederic antes da Samba, né? Nós fazíamos negócio de futebol, e aí a Samba acabou virando uma ideia e ele colocou em prática e acabou tendo como primeiro cliente o PSG, né? Ainda antes da chegada do Neymar, e aí com a chegada do Neymar deu um boom gigantesco. Chegada e a agência dos homens do dinheiro. Exatamente, a agência expandiu e aí vieram muitos clientes e hoje é uma agência internacional que cuida de muitos clientes importantes dentro do Brasil, dentro da América Latina, né? Então eu estou nesse meio desde sempre. Você trabalhou com algum jogador conhecido assim aqui do Brasil ou não? Com um jogador conhecido não. Uma das transferências que nós fizemos para a China foi o Jean, zagueiro que na época era do São Paulo. Foi uma das transferências que eu participei. E as outras transferências, tantas transferências que eu fiz pela minha empresa, eram atletas desconhecidos. Desconhecidos da grande mídia. Tem muitos, né, que vão para fora do Brasil, de repente. Exatamente. Quando você pega aí, a gente lembra aí do Hulk, Daniel Alves, que ninguém sabia no Brasil, de repente estão na seleção. E de repente estão na seleção. Eu tive um atleta que ele é daqui do interior de São Paulo, de Agulha, uma cidade com 2.000 habitantes. Eu conheci, ele estava no Bacabal do Maranhão, né? Eu acho que agora ele não é mais, mas na época ele era o maior artilheiro da história do Red Bull Brasil, né? E eu transferi para a Ásia e ele ficou lá durante 7 temporadas
ele era comparado, tem reportagem na ESPN, ele era comparado com o Cristiano Ronaldo, pela média de gols que ele teve. E é um cara completamente desconhecido da grande mídia, do grande mercado do futebol brasileiro. Então, assim tem muitos casos, né, de atletas que saíram novos daqui, atletas que ganharam o mercado fora e que se deram muito bem. O futebol brasileiro é muito bem visto, né? Os atletas brasileiros são muito bem vistos. Então, foram mais de 100 transferências internacionais que eu participei diretamente. E aí, quando nós viemos para a Pinda, quando nós começamos o projeto do Pinda, eu me afastei, né? A Elaine virou a presidente e eu me afastei. Eu estou há 3 anos praticamente sem trabalhar a questão das transferências. Fábio, me conta uma coisa, por que times como o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e o Zenit da Rússia, eles vêm e o jogador acaba de surgir no Brasil? O Palmeiras teve 2 casos aí, acho que é o Luiz Guilherme, não sei se foi para lá ou não, ou Kelvin Pontes, que são tantos jogadores. E de repente o jogador joga 5, 6 partidas no profissional e esses clubes já os contratam. Qual é só mesmo para revelar, pegar esses jogadores e ganhar? O Porto de Portugal ganha muito dinheiro com isso. O Porto faz isso muito bem, né? Muito bem. É um grande negócio. O cara compra aqui por 2 milhões de euros, 3 milhões de euros, que para nós são 20 milhões, mas eles revendem lá por 50. Esse é o comércio. Esse é um grande negócio que eles conseguem ter, né? Da mesma forma que nós temos as nossas dificuldades aqui, e vejo que os nossos clubes dependem muitas vezes da televisão, do patrocínio, das bets hoje em dia. Né? Da mesma forma, lá fora, eles também têm as suas dependências e eles precisam criar um plano de negócio que torne o negócio deles também lucrativo, que também possa trazer retorno para os clubes. Né? Então, o Porto acho que é o maior exemplo disso, que fez isso muito bem desde lá de trás, desde lá da época do Deco, desde aquela turma lá que foi campeão da Champions League. E replicaram isso, né? O Shakhtar acho que que replica isso muito bem. É um baita de um business, é um baita de um negócio. Antes de falar novamente com a Helene, que ela falou, aí você acordou lá e você, eu vou comprar um time. Eu não preciso ser dono de um time, eu quero ser dono de um time. Eu vou ser o John Textor, eu vou ser... A Leila não é dona do Palmeiras, mas age como tal, né? Então, por que deu isso na sua cabeça? Não foi bem assim, né? Na verdade, há bastante anos atrás, o clube da minha cidade lá juntou um grupo de amigos, né? Um clube lá que hoje joga a 3ª divisão do Campeonato Gaúcho. É um clube de cidade do interior, né? E montou-se um projeto de formação lá, né? Eu fiz parte no começo, ajudei... Ainda trabalho com alguns atletas que saíram desse projeto, que hoje está praticamente encerrado. Só que é muito longe para poder acompanhar de perto, né? E aí a gente conversando, falou assim, olha, nós vamos fazer, vamos replicar isso de uma maneira que a gente possa estar próximo, que a gente possa estar no dia a dia, né? A gente acredita que o dia a dia é importante você acompanhar de perto, né? Como diz o ditado, né? Que é o olho do patrão que engorda o gado. Então... A gente estava buscando uma cidade, um local onde a gente pudesse iniciar essa ideia de projeto, de clube. E eu acabei conhecendo Pinda, né, através de um amigo de longa data. Eu nunca tinha estado em Pinda, não conhecia. Taubaté, que é pertinho, mas não conhecia a cidade de Pinda, né? E quando eu conheci, depois pesquisando, sabendo, né, Pinda é uma cidade esportiva, né? Cidade do João do Pulo, né? Cidade do João do Pulo. Cidade aí com atletas de seleção brasileira, atletas de Copa do Mundo. Uma cidade agradabilíssima. Cidade fantástica. Né? E aí quando nós conhecemos, eu falei, Elaine, achamos um lugar, vai ser em Pinda. Mas a gente não conhece, a gente não tem amigos lá, a gente não sabe de nada, né? Mas Deus, a gente acredita muito em Deus, nos projetos de Deus. E a gente sabe que as coisas foram acontecendo e as portas foram se abrindo de uma maneira que às vezes a gente olha e fala assim, puxa, mas será? Mas tudo foi se confirmando e as coisas foram acontecendo, né? Por isso que a gente falando, aconteceu tudo muito mais rápido, talvez até do que a gente esperava e planejava. Mas todas as coisas foram tomando uma direção boa, né? Com as coisas, a gente acredita muito na seriedade das coisas que se faz. Então, desde a primeira reunião, quando eu tive lá com então o secretário de esportes, né? Que na época era o professor Everton, ele falou assim, mas isso aqui dá para fazer? E eu falei para ele assim, do jeito que eu estou te falando, eu acredito que dá. E nós vamos crescer, isso vai crescer, daqui a pouco isso vai virar um clube profissional, mas é um processo. Né? Eu não acredito em fazer o telhado sem não tiver o alicerce. E assim a gente está fazendo. Né? Vamos completar 4 anos aí.
né? Antes de completar os 4 anos, hoje somos um clube formador no meio de tantos clubes aí do Brasil, de clubes centenários, de clubes históricos. Conquistamos esse um número selo. Que eu passei é correto, é o clube número 70. O que tudo indica é o que nos foi passado pela CBF, né? Tem outros. Mil e tantos clubes profissionais. São 1.000 e tantos clubes profissionais, aqui né? no Vale, São José e Taubaté não são clubes formadores. Sim, aqui no Vale o clube que é o Atlético Guaratinguetá hoje é um clube formador. Também já é. Foi o primeiro aqui do Vale e nós hoje, né? Então, assim, dentro do estado de São Paulo, nós somos o número 29. 29? Isso. Elaine, e aí, vocês estão morando em Pinda? Estamos morando em Pinda há quase 4 anos. Daí vocês criaram o clube, Isso. vocês se mudaram para Pinda. Não tinha como continuar, São né? Paulo. Exatamente. E como é que foi a receptividade? O Fábio conversou com o secretário de esportes. Claro, você tem que ter um contato com a prefeitura, com a ala política, para saber bem, explicar o projeto, que é legal, ver o espaço que vocês podem conseguir trabalhar. E eu sei que Pinda já queria ter um time de futebol lá atrás, teve gente que falou que ia fazer um time profissional e sumiu, não fez nada. Pinda fala sobre isso, já teve bons investimentos me lembro de jogos regionais 2011, Pinda falou, vamos ganhar os jogos regionais aqui, porque o prefeito queria e ganhou, bateu o São José dos Campos, que ganha todo ano. Depois o pessoal foi embora, porque era muita gente de fora que chegava só para jogar, foi embora. E aí depois mudou a prefeitura, muda a logística de tudo, às vezes a ideologia de um prefeito que entra é totalmente diferente do outro, um gosta de esporte, outro não gosta, e a coisa assim vai. Como é que está sendo esse trabalho? Como é que vocês têm conversado com a prefeitura, tem apoio com líderes comunitários, como é que é? A gente tem apoio da prefeitura, sim, inclusive o atual prefeito é um grande incentivador, né, do esporte, do Pinda, né, do futebol, e ele tem nos ajudado, assim mesmo como a Secretaria de Esportes também, né, tem nos apoiado. Isso tem feito a diferença, né, aquilo que eles abrem as portas, a gente consegue, através deles, né, dar continuidade a esse trabalho, né, e crescer com esse trabalho, né, com o Pinda ali. Você foi bem recebida lá? Fomos bem recebidos, sim. E para você, não sei se você ou o Fábio pode falar, para ser clube formador não é fácil, né? Tem uma série de exigências, né? Sim, são uma série de exigências, né, que a gente foi, ao longo desses 4 anos, já pensando no clube formador. Muito para resolver. A ideia já era ser clube formador. Sempre, né? A gente tem a ideia de formação integral do atleta. O que então, é exigido para ser, por exemplo? Nossa, muitas coisas, muitos processos. Nós estamos nos organizando em processos. Então, assim, a gente tem que ter por exemplo, tá? Um histórico médico, né, de cada atleta. Então a gente foi começando com isso. O que precisa? Quais os exames? O que a gente precisa manter arquivado, guardado? O que a gente precisa mostrar? Então a gente foi criando vários processos de tudo que um clube precisa ter. Organizando a nossa casa, né? Criando os processos que, como o clube era novo, não existia, nós estamos criando de acordo com aquilo que já olhando para o futuro, já olhando, pensando mesmo no clube formador. Até porque nós somos uma empresa, né? E aí a gente usa muito o formato de empresa, né, para fazer a gestão do nosso clube. Então, é uma empresa, né? Eu costumo falar isso, eu olho como uma empresa. Numa empresa, como é que se faz? No mercado corporativo, fora do futebol, como é que se faz? Então, vamos copiar o modelo que dá certo. Né? Então, é assim, então cabe isso dentro do futebol, então vamos copiar, vamos fazer e vamos dar andamento. Né? A gente copia aquilo que dá certo, né? E hoje vocês estão com quantas categorias lá trabalhando? Esse ano nós vamos jogar 6 categorias, que é a partir do sub-13 até o sub-20. O ano passado nós tivemos 7 categorias. E a ideia não é ainda de ser profissional? Não, por enquanto não. Porque a gente quer... e não só por isso, né? Eu acho que a gente tem que é um clube novo. Estabilizar melhor. Estabilizar, vamos primeiro começar com a base, vamos no que nós acreditamos, que é, volto a falar, né, da formação integral do atleta. A gente não quer só formar um atleta que jogue um campeonato, a gente quer formar um atleta de verdade, que ele possa ir para outros clubes e ser um atleta completo, que ele possa ir para fora do Brasil, por exemplo, e ele ter tido uma formação de atleta. Desde disciplina, desde educação, que para nós é muito importante, fundamental, desde estudo, né, desde falar um outro idioma, desde a cultura de outros países, que ele seja conhecedor de tudo um pouquinho, sabe? Para que ele seja preparado para dar continuidade à carreira dele. Se ele não, se ele não se tornar um atleta profissional,
mas que ele tenha uma base para a vida. Porque hoje que a gente vê, muitos atletas chegam lá no sub-20, não conseguem depois se profissionalizar. Não tem mais espaço. E aí o que ele faz da vida? O que ele vai ser? Ele vai começar dali aos 20 anos, começar, né, a estudar direitinho, a ter uma carreira em outra, uma transição de carreira aos 20 anos. Né? Então a gente pensa muito nisso. Aquele que não vai ser, vai ter pelo menos um caminho aí. Da vida profissional. Exatamente. Porque a maioria, o Fábio foi jogador, deve ter tido muitos amigos que não foram para frente, né, Fábio? Porque gostava de dizer aos Osmar Santos, grande locutor esportivo, que a competitividade no futebol é gigantesca, né? Você vai para escolinhas e tal, todo moleque, hoje todo pai de moleque quer crescer jogador para ganhar dinheiro, para ficar rico ali depois com os filhos. A molecada lá que joga com você tem só masculino, feminino não, né? Não, hoje a gente tem só o masculino. Tem um time feminino que é da prefeitura lá, né? Tem um time feminino que é o Pinda Sport Clube, que é uma parceria com a Ferroviária e com a Secretaria de Esportes. Ferroviária, né? E agora, a partir do selo de clube formador, acredito, nós temos um prazo agora, mas eu acredito que cerca de um ano nós teremos também um time feminino, que aí é a obrigação do clube formador. Mas já está planejado, já está no jeito. Tá no escopo. E essa molecada toda que treina e joga com vocês dão aquela sustentação alimentar da escola, vem de fora, tem lugar para ficar, alojamento, então como é que você faz? Hoje nós temos, até 2025, eram 210 atletas, né, entre todas as categorias. 80% são atletas da cidade e da região, né, ali Tremembé, Taubaté, exatamente. E 30 e poucos atletas eram atletas vindos de outras cidades, vindos de lugares mais distantes. Eles têm todo um suporte, desde a parte nutricional, desde a parte psicológica, né, desde a parte técnica de treinamentos. Então nós temos toda uma equipe, são 29 colaboradores hoje, né, desde isso, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, médico. Tudo isso é exigido para se tudo isso são exigências também para você ser um clube formador. Né? Essa estrutura é como a Elaine falou, assim, como nós começamos do zero, né, então fala assim, e agora, quem é que cuida da escola dos meninos? Nós precisamos de uma pessoa responsável, né, de um assistente social, de uma pedagoga para fazer isso aqui. Então nós vamos ter essa pessoa, ela vai cuidar dessa parte educacional. A parte de nutrição, mas nós vamos dar o quê? Como que funciona? Como que é? Vamos ter a cozinha própria, nós vamos ter a comida vem de fora, como que funciona? Então nós temos hoje um nutricionista que ele cuida desse aparato e dessa organização, desse cardápio, do controle desses atletas. Então, como tudo disse, isso é uma empresa, né? É uma empresa. Nós somos um clube empresa, nós somos uma empresa, né? Então a gente gere isso de uma maneira profissional, né? E desde o início, como tudo foi sendo construído, a gente foi construindo, olhando lá para frente, que chegaria um momento que nós teríamos que ter o selo de clube formador, até porque assim, nós somos uma empresa com fins lucrativos. Nós somos uma empresa, né? Somos diferentes do clube que ele não tem fins lucrativos, que todo mundo lucra. Não, nós temos fins lucrativos, sim. É um negócio. Né? Então, esse negócio ele tem que se tornar. Ele ainda não é, hoje ele não é, mas nós precisamos fazer com que ele se torne autossustentável, que ele rode sozinho, que ele não dependa mais de coisas externas, mas que ele possa estar girando e possa estar retornando e se autossustentando. Essa é a ideia. Eu não sei se vocês pretendem a ideia de ter uma parceria, por exemplo, com um outro clube grande do Brasil, já onde você possa ter o jogador daqui, você já indica para lá, sim ou não? Hoje nós temos, né, até por conta do meu relacionamento como agente durante muitos anos, nós temos uma boa relação. Nós não temos um clube exclusivo, né? Mas já fizemos transferência para o Atlético Paranaense, para Red Bull, para Grêmio, né? A gente tem uma boa relação e a gente quer ter essa boa relação, até porque nós entendemos que o Pinda é um clube que precisa captar, lapidar, preparar e entregar para os grandes. A ponta final são os grandes, né? E esse processo a gente entende, acredito que a gente entenda o suficiente de onde que nós estamos inseridos nesse meio, e a ideia assim é ter os grandes como nossos parceiros, para que eles possam olhar para o Pinda e possam falar assim, lá eu sei que eles são bem formados, vamos buscar lá. Exatamente. Essa é a ideia. A partir do momento que começa a expandir a divulgação do seu trabalho com qualidade, o pessoal vem atrás, né? Sim, exatamente, né? Nós que somos jovens um pouco mais de anos, você vai lembrar do Matsubara.
Lá do Bolão e a família limitada. Exatamente, entendeu? Era um clube que era de Cambará, era um clube que era referência. Né? Nossa. Então, quem é jogador de seleção brasileira de base tinha no Matsubara. Então é um clube que é referência, e o Pinda, nós estamos trabalhando para que a gente também possa ser referência. A estrutura da cidade permite isso para você? A estrutura da cidade... de campos de futebol para vocês jogarem e treinarem, como é que é? É aquilo. Quando eu conheci Pinda, né, a Pinda é uma cidade que tem muitos campos, são 50 e poucos campos bons, né? Todos campos bons, né? Só que todos campos amadores. Né? É diferente quando você fala do profissional, da Federação Paulista, de CBF, muda um pouco de figura, mas para as nossas necessidades hoje, né, de treinamentos, de jogos, nós mandamos os jogos no Centro Esportivo Zito, que é um centro municipal, né? Então essa parceria hoje com a parte pública, com a nossa parte que é privada, ela roda muito bem, né? Nós somos parceiros da secretaria, nós somos parceiros da cidade, somos o clube da cidade, levamos o nome da cidade, né? Levamos os símbolos da cidade na nossa camisa, e essa é a ideia, que o Pinda possa se tornar o clube da cidade de Pindamonhangaba, né? Então isso funciona muito bem, hoje nos atende, né? O próximo passo, era o selo, o próximo passo agora é nós estamos trabalhando daqui a pouco para a construção de um centro de treinamento, né? Para que a gente possa ter essa estrutura, né? Não adianta só eu olhar e falar assim, olha, eu vou formar muito bem atletas, eu tenho que ter essa base, eu tenho que ter essa estrutura, eu tenho que oferecer isso para os atletas, para que eu possa cobrar e para que eu possa ser visto de fora para dentro, de uma maneira também de que nós somos organizados, que nós temos capacidade, de que nós estamos fazendo bem feito. É um processo. Muita coisa. Gente, nós estamos conversando aqui no City Sports com a Elaine Gomes, que é a presidente, com o Fábio Luciano, que é o diretor, o homem que faz tudo lá também, do Pinda Futebol Clube. O novo clube aí que vai fazer 4 anos agora no dia 22 de fevereiro, um clube formador, oficializado pela CBF, aqui em Pindamonhangaba, essa cidade maravilhosa do Vale do Paraíba. A gente vai dar uma paradinha, um rápido intervalo e voltamos já para a segunda parte da nossa conversa aqui com o Fábio e com a Elaine. Fique ligado conosco aqui, City TV, a sua nova opção de TV aqui no Vale. Estamos de volta, City Esporte para você aqui na tela da sua City TV, canal 525 da Claro. Eu lembro sempre, você pode nos acompanhar também pelo YouTube, City TV Brasil. Baixa aí o aplicativo, entra na sua lojinha aí, baixe o aplicativo da City TV. Você tendo o aplicativo, você nos acompanha em tempo real. Toda terça-feira, um programa inédito do City Sport, conversando com personalidades do mundo esportivo de toda a região do Vale do Paraíba. Depois do programa inédito, sempre você sabe, a gente tem as reprises ao longo da programação para você poder acompanhar. E hoje recebemos aqui nos estúdios da City TV, para nossa alegria aqui, o Fábio Luciano, que é diretor, e também a Elaine Gomes, que é a presidente do Pinda Futebol Clube. Se você não conhece, vai ficar conhecendo. Pinda Futebol Clube, novidade na região, vai fazer 4 anos de vida, disputa já as categorias de base da Federação Paulista de Futebol. O ano passado jogou aí contra o Taubaté, contra o Mantiqueira, contra o Joséense, contra o São José, e que também vai buscando o seu espaço aí no mercado do futebol. E claro, como clube formador é uma novidade. Falei aqui na abertura, o Brasil tem mais de 1000 clubes profissionais. Tem muito clube grande, tradicional, que não é clube formador. E o Pinda partiu por esse lado primeiro, de ser um clube formador, para ter tudo certinho, fazer um trabalho correto, e quando revelar o seu jogador, de mandar ir para o mercado futebolístico brasileiro e mundial, ter essa possibilidade do ganho. Como disse o Fábio Luciano aqui na primeira parte da nossa conversa, o Pinda é uma empresa que visa lucros, e claro que o mercado que o Pinda tem são exatamente seus jogadores. O Fábio, é mecanismo de solidariedade, assim que a FIFA chama de quando tem um jogador vai embora e... Esse é um dos mecanismos da FIFA, né? Um deles é o mecanismo de solidariedade, que você tem direito pelo período que você formou, que você trabalhou aquele atleta. Começa a contar de quantos anos? Começa a contar a partir de 12 anos. 12 anos. Se você tem um garoto no Pinda que fica com você de 12 a 16 anos, depois vai embora e começa a ser vendido
vai para o Zenit da Rússia, vai para o Benfica e tal, toda a movimentação financeira você recebe alguma coisa. Toda transação entre confederações diferentes, você recebe um percentual. E esse é um dinheiro que entra mesmo, né? Que a FIFA manda pagar. O clube às vezes enrola para pagar, né? Não enrola mais, né? A FIFA criou alguns mecanismos. Fica né? Vetando contratações. Isso, e agora a FIFA está cada vez mais fechando um cerco para que não haja esse tipo de ações dos clubes. Né? Eles criaram um mecanismo de uma maneira bem, a grosso modo, como se a FIFA tivesse agora um banco e aquelas transferências já são depositadas diretamente nesse banco da FIFA e ela vai fazer a divisão para aqueles clubes onde o atleta foi formado, aqueles clubes que têm direito. Ô Fábio, fala a pergunta meio chata. Tem muito trambiqueiro nesse meio aí? Dizem que tem em todas as áreas, né? Do futebol não é fácil. A gente ouve cada história, a gente vê cada coisa. E aí que vocês têm que passar. E aí é até legal ter uma mulher, né, comandando o clube. Eu acho que dá uma confiança maior do que o pai que vem de fora, o Fábio falou, o garoto que vocês têm lá que vem de outro. Não, bom, meu filho é como se fosse uma escola, né, que vai deixar lá. E aí tem que saber que aqui tem que ter a confiança em vocês, né, para poder desenvolver o trabalho. Não, claro, a gente procura fazer o máximo, né? Principalmente os meninos que, quando estão alojados com a gente procura dar atenção ao máximo, né? Cuidar, inclusive, do psicológico, da parte mental do garoto, né? Que é importante. E ter esse acolhimento, né? Ver ele sendo acolhido, o pai tem que sentir aquela segurança de deixar ele com a gente, saber que ele está sendo acolhido, né? Acho que isso faz total diferença para um atleta, inclusive. Eu vi alguns casos aí, mas até o Éder Tanho esteve aqui comigo semana passada, do Taubaté, tem uma longa história do Taubaté, São Paulo, jogou. Um empresário amigo dele, um garoto, que era de Pinda, de 15 anos, faz algum tempo já, foi lá para o América Mineiro, o pai foi junto com a mãe, ficou, no dia seguinte ligou que quer ir embora, tá? Não aguentava de saudade, quer dizer, esse lado psicológico que ele está falando é fundamental. Exatamente, né? A gente tem algumas situações, a gente recebeu um atleta, eu acho que foi 2024, né? Se eu não me engano. O atleta, 1,94 m e ele, no dia que ele chegou, garoto, ele tinha, acho que na época, 16 anos. E ele chegou meio-dia, treinou à tarde, e à noite ele ligou pelas 6 horas, ele ligou para o empresário dele, porque ele queria ir embora. E aí nós fomos lá conversar com ele, né? O que aconteceu? Não, estou com saudade da minha mãe. Né? Então você vê aquele menino daquele tamanho, você fala, poxa, é só um menino, né? Então eu abracei ele, eu falei, poxa, eu não sou sua mãe, mas eu vou te dar um abraço. Porque assim, tem que ter um acolhimento. Eles estão longe de casa, longe, né? Essa semana mesmo a gente recebeu um garoto que veio fazer um teste, uma avaliação com a gente. E no primeiro dia eu falei para ele, você está bem? Ele falou assim, você está com saudade de casa? Porque ele estava coado, longe dos meninos. Ele falou assim, eu estou. Então eu bati um papo com ele, eu conversei. Falei, não, você vai ficar poucos dias, vamos ver como que vai ser, né? Vamos. Então, assim, tem que ter isso, né? Porque eles vão sentir falta de casa mesmo, né? É um processo de maturidade. E se o atleta não tiver essa disposição de deixar a casa, os pais, né? Para seguir a carreira, ele não vai conseguir seguir a carreira, né? É muito difícil. Tem um caso aí também de um garoto que é aqui da região do sul de Minas, jogou no primeira camisa do Rock Júnior, né? E o Rock o levou para a Coreia do Sul, jogar no Hyundai, né? Um bom salário, um carro 0 por ano, uma passagem, né? Para vir para o Brasil uma vez. Mas não deu 2 meses, saudade da namorada, não aguentava de saudade, largou tudo e veio embora. Tem muitos casos, né? Acontece. O que a gente tenta no Pinda é isso, é ser muito família, né? Tá próximo, a gente acompanha muito, a gente conhece a história de cada menino que está lá, da onde veio, como que saiu, o sonho. Então, às vezes nesse primeiro momento para o garoto que sai de casa, esse acolhimento é importante. Depois ele começa a se soltar, depois ele começa ele vai desenvolvendo essa parte. Mas às vezes na chegada esse acolhimento é importante, da gente poder estar perto, de poder estar junto, de poder dar um abraço, de poder estender a mão, falou, vamos mais um pouco, olha. Então a gente tem muito esse perfil, né? Exatamente, de ouvir, né, o atleta, né? Eu comentei até, falei o termo aí jocoso aí de trambiqueiro, porque
Eu vi alguns casos assim, Fábio, de jogadores que foram para a Europa, o empresário não pode vir. Chegou no aeroporto, já não tinha mais ninguém para receber, o garoto ficou perdido lá, né? Eu socorri, eu fiz bastante negócios no mercado asiático e eu tinha um grande parceiro que vivia em Bangkok, na Tailândia, e a gente fez também muitas transações na Tailândia e um dia ligaram para ele, a gente estava almoçando, ligaram para ele e falaram assim, tem 2 brasileiros que estavam num shopping, estão em tal lugar, tal. Vocês conseguem ver o que aconteceu lá, conseguem ajudar? Era o pessoal da Embaixada do Brasil. E aí nós fomos, esses meninos, eles saíram do Brasil, eles chegaram lá, um empresário local pegou eles, levou eles num clube, eles fizeram 2, 3 dias de teste, não foram aprovados, o cara pegou eles, não, pega as malas de vocês, vou levar vocês para outro clube, mas vão almoçar primeiro, levou eles no shopping, falou, pega as malas porque o dirigente vai vir buscar vocês. E o cara sumiu. Os caras estavam lá sem passagem, sem dinheiro, sem ter para onde ir. E aí a gente acabou ajudando tal, e por fim a Embaixada do Brasil assumiu lá e conseguiu trazê-los de volta. Isso não me parece raro, parece que acontece... Não, tem centenas de casos aí no YouTube, você colocar aí, e continua acontecendo, né? Há poucas semanas agora, um caso de alguns meninos, eu acho que do Rio, se eu não me engano, que vieram para São Paulo, que iam para outro lugar disputar um torneio, por fim o cara pegou o dinheiro, largou todo mundo em São Paulo e sumiu. Então tem inúmeros casos, né? A gente tenta orientar os pais dos nossos atletas, as famílias, né? Mensalmente a gente faz uma reunião com todas as famílias, muitas vezes online, de forma virtual, mas para passar informação. Né? Porque muda muito rápido. O futebol é um meio que transforma muito rápido. Às vezes o garoto está lá em Pinda, daqui a pouco ele está num grande clube e daqui a pouco ele está recebendo um assédio fora do normal. Então a gente procura passar um pouco de orientação. Né? Até para os próprios meninos, toda semana nós temos palestras sobre diversos assuntos diferentes, mas para que eles possam ter informação e isso possa ser algo que eles tenham como conhecimento para tentar não cair nessas armadilhas aí que o futebol tem aos montes. Porque o próprio nome, né, como você falou, um clube formador, né? Se é formador, não forma só o atleta, né? Forma o caráter, forma o homem. Logo em breve vocês vão ter também o feminino. Eu vi um caso aí, foi contado por uma repórter num programa de TV, que um amigo dela, alguma coisa assim, o empresário falou pro pai, me deposita 20 mil que eu vou colocar lá, se não me engano, é Coritiba ou Atlético Paranaense. Mas beleza, nossa, que beleza, mandou os 20 mil. Eu estou aqui, eu vou entrar aqui, né? Daí ligava para ele, estou chegando aqui, vou falar com o presidente. Então me ponha para falar com o presidente. Espera um pouquinho. E lá se foram 20 mil reais, que no garoto não foi para lugar nenhum. Tem centenas de casos aí, né, cara? A gente ouve tanta coisa aí, tanta coisa a gente fica sabendo. Então, assim, tem que tomar cuidado, né? É um sonho, mas não pode estar... A razão não pode estar acima disso. Precisa se tomar alguns cuidados, né? E eu sempre falo, já tiveram atletas nossos que foram assediados por alguns. E aí, às vezes, é muito isso. Pela questão da confiança, eles vêm e falam assim, fulano me procurou, você conhece, sabe como... é isso aqui a ideia. Eu falo assim, a primeira coisa, o golpe está no dinheiro. Se ele não levar o teu dinheiro, não teve o golpe. Então, ele pediu que eu preciso depositar para fazer o visto. Eu falei, então, cara, então mas não é assim. Com isso lá. Então isso existe. Não, isso faz parte do meio, isso e não é pouco, né? A gente sabe de muitos casos. Wilane, em termos assim de a molecada que chega quando vem de fora, precisa estudar, vem um moleque aí, a família deixa com vocês têm uma parceria com a prefeitura já para arrumar uma escola pública? Secretaria de Educação nos dá esse apoio. Isso. Bom, qual é a série que ele está? Vamos encaixá-lo aqui. Isso, exatamente. Inclusive é o Fábio que cuida disso, né? Ele que vai lá na Secretaria, o pessoal lá conhece ele de longe. Mas é muito importante que eles estejam estudando, né? Sim, isso é fundamental, né? Às 6 horas da manhã eles têm que estar de pé. Né? Às 6h30 tomam café, quer dizer, 6h15 tomam café e 6h30 eles pegam o rumo da escola todo dia. E não tem acordo, a não ser que seja doente, um caso, né, diferente, mas se ele estiver bem, ele vai para a escola. Né? A gente preza por isso, para que ele saiba, para que ele estude, para que ele tenha notas boas, a gente acompanha, vê as notas, né? Porque a gente não quer, como eu falei, chegou aos 20 anos, lá nos 19 anos, não deu certo, e aí o que ele faz? Ele não completou os estudos, ele não sabe nada, ele não tem conhecimento de nada. Isso não é formação, né? A gente tem que formar o atleta, mas a gente tem que formar a pessoa, o indivíduo, né?
o cidadão. Os seus professores, o pessoal fala, os treinadores que cuidam do sub-11, sub-13, sub-15 e tal, são todos da cidade? São pessoas que vocês trouxeram de fora? Como é que é, Fábio? Hoje são de próximo, né? O nosso treinador do sub-20 é da cidade, o Fábio Castilho. O do sub-17 é o Frederico Testa, que é de Taubaté. Foi camisa 10 do Taubaté, jogou no Palmeiras. Exatamente, esse cidadão aí. São pessoas que são ali do nosso meio, né? O nosso auxiliar técnico do sub-20, o Luciano, foi jogador do Taubaté, jogou no Corinthians. O treinador que nós trouxemos agora para o sub-15 era o nosso treinador do sub-11 no ano passado, ele é daqui de São José, o Lucas, né? Também é um garoto que a gente está apostando, está tendo oportunidade agora numa categoria mais velha. Mas a ideia é muito isso. São treinadores que têm esse perfil também de formação, né? Muito mais do que somente o resultado. Como é que foram os resultados do ano passado, por exemplo, das suas categorias? Atingiram o objetivo? Ficaram aquém? Como é que no ano passado, para você ter ideia, foi o nosso pior ano de resultados. Mas foi o ano que nós mais colocamos atletas em clubes, né? O Palmeiras, por exemplo, foi campeão sub-13. Em 22 jogos, eles ganharam 20 jogos e empataram 2. O Pinda empatou com eles em São Paulo e eles conseguiram empatar no finalzinho com o Pinda em Pinda. Então, assim, às vezes não é só o resultado, entendeu? Então a gente acredita que a boa formação, né, e isso também é um processo, né? A gente tem dificuldades, por exemplo, na categoria sub-20. Eu acredito que esse ano ainda seja o último ano de um sofrimento maior. Porque nós não tínhamos atletas, nós não tínhamos essa categoria. Acho que eu vi o jogo do Pinda contra o Palmeiras lá na Arena Barueri, que foi uma goleada do Palmeiras. Foi. Sub-17. Sub-17. Isso foi sub-17. Depois em casa, o Palmeiras ganhou de 1-0, um gol. Mas ganhou. Duvidoso. Mas é um processo de formação, né? Isso faz parte. Esse jogo, por exemplo, da Arena Barueri. A gente está no dia a dia com os meninos. Você sabe o que eles jogam, a capacidade que eles têm. E daqui a pouco eles vão na Arena Barueri. Deu aquela tremida natural. Natural, entendeu? É lógico que você quer ganhar, você quer. Mas às vezes você entra lá e assusta. Né? Nós temos um perfil, isso que eu estava falando do sub-20, nós temos um perfil de formador. Então eu não pego um atleta que já está pronto, que é o que hoje eu vou entregar ele um pouco mais pronto para o Palmeiras, para o time grande. Né? Exatamente. Então, os nossos atletas, eles são atletas que nós identificamos nele que eles têm potencial, talento e perspectiva para evoluir. Então eles são atletas que muitas vezes sentem ainda algumas coisas, né? Sentem a dificuldade às vezes de estar longe de casa, a dificuldade de ir viajar e o cara não sabe como fazer, né? De ir se hospedar num hotel e ter um comportamento adequado. Então isso tudo faz parte da formação, faz parte de uma educação e de informação que nós precisamos passar para eles, falar assim, ó, você tem que ter esse tipo de postura. Se você quer ser um atleta profissional, você precisa ter esse tipo de postura. Né? Eu fui numa palestra, acho que foi antes da pandemia, do cara que fundou, o grande CEO, o grande mentor da Red Bull, do projeto global da Red Bull. Né? E ele falava que hoje nós temos muitos números, né? Estatística de todos os lados, informação de todos os lados, e que na contratação de todos os jogadores do Red Bull, a última palavra, o jogador precisava ser entrevistado por ele. Né? E na entrevista, a primeira coisa que ele falava, se tinham dois, ele falou assim, se tiverem dois atletas, os números são iguais, os lances são iguais, os gols são iguais, os caras estão ali pau a pau. Ele falou assim, na minha entrevista, a primeira coisa que eu ofereço para ele é Coca-Cola. Ele falou assim, o que pegar Coca-Cola, ele tem uma estrelinha. Ele falou assim, a segunda coisa que eu ofereço para ele é chocolate. E ele falou assim, Coca-Cola não é bebida de atleta e chocolate não é alimento de atleta. O que pegou, eu contrato outro. Então, assim, é um nível de profissionalismo que o mundo global do futebol busca, que se você não estiver preparado, se você não tiver tido informação, né, o futebol muda muito rápido, muda muito. As situações desses meninos, elas são transformadas muito rápidas. Então, se ele não tiver um embasamento, né, nem todos têm uma base familiar, uma estrutura familiar que tenha também conhecimento desse meio, se ele não tiver esse embasamento, quando ele tiver a oportunidade, talvez ele chegue lá no topo da oportunidade e ele não consiga permanecer, ele cai, ele volte. Então a nossa ideia é isso, que quando ele chegar lá, ele esteja preparado com o máximo de informação, com o máximo de conhecimento,
para que ele possa ali permanecer e possa seguir. Ótimas informações, né, que você traz. Você acompanha tudo nos jogos, Helene? Você viaja com a delegação quando tem jogo sempre fora? Sempre que possível, sim. Você vai junto para acompanhar? Eu gosto bastante e sempre que possível eu vou sim. Como você é recebida aí pelos outros clubes? Olha, bem, normal. Tem alguns clubes que ainda não têm a cultura da mulher no futebol, né? É importante essa mudança, né? E até a gente falar sobre isso, porque, por exemplo, a gente foi num estádio, eu não vou citar aqui o estádio, mas não tinha banheiro feminino. Não tinha. Né? Então eles pediram para mim, o pessoal da federação super, né, ficaram sem graça. E eles falaram para mim assim, não, peraí, nós vamos mandar todo mundo sair, você usa o banheiro. Né? Então, esse tipo de coisa que hoje em dia não cabe mais, né? Tem que se atualizar e tem que mudar, porque não é só o fato de ser presidente, mas tem outras mulheres. Tem a psicóloga, tem a fisioterapeuta, tem a médica, né? Então, precisa atender esse público. As mulheres também estão lá no futebol, né? Fazendo parte, né? O Fábio, e em termos de recrutar novos jogadores agora, estamos em fevereiro, você costuma fazer peneira, essa peneira tradicional que marca 2, 3 dias, vem molecada de quanto é lugar ou não? Ou você vai mais por indicação? Como é que é feita a abertura para a molecada chegar? Nós temos alguns momentos dentro do Pinda que você pode nos procurar. Nós temos 2 peneirões no começo e na metade do ano. Normalmente são peneirões abertos, que todo mundo se inscreve, a gente abre um link pela internet e todo mundo se inscreve. Esse é um formato. No último, agora em janeiro, nós criamos um novo formato que chama Peneira Online. Também tem um link lá no nosso Instagram. Qual que é o Instagram? É o @pinda? @pinda.fc. Aí lá no Instagram você entra, vai ter um link, lá você vai colocar os teus dados e você vai colocar um link teu de um vídeo do teu YouTube, de jogo, de informações tuas. E nós temos lá analista de desempenho, os treinadores das categorias que vão observar o teu vídeo, vão analisar. E se eles entenderem que está dentro daquilo que a gente busca, nós vamos entrar em contato e você vai ser convidado a passar um período para ser observado em loco por nós. E além disso, o terceiro formato são atletas que entram em contato pelas diversas meios, né? Instagram, WhatsApp, indicação também de amigos, pessoas desse meio. E aí esses atletas normalmente eles vêm, eles ficam uma semana lá com a gente, ficam sendo observados, treinam junto com as nossas equipes. Aí é um grupo reduzido, né? Nós estamos preparando para o Campeonato Paulista. Então eu não posso trazer 20 atletas e colocar lá na mão do treinador, porque aí eu acabar atrapalhando. Então é um número reduzido de atletas que nós trazemos semanalmente. E aí você vai ser observado, vai treinar junto com a equipe. E se você for aprovado, você passa a fazer parte da equipe do Pinda Futebol Clube. Eu vi, acho que no site da federação esses dias, uma notícia que os clubes interessados nessas competições, no caso do Pinda, vocês confirmaram a participação? Tinha que confirmar? Sim, né? Nós recebemos já das categorias sub-11, sub-12, sub-13 e sub-14. Né? Tem até o dia 20, eu acho, para todos os clubes mandarem a confirmação de que querem participar. Né? O nosso já está tudo certo. E aí é a confirmação e depois eles vão mandando, né? São as primeiras categorias que vão iniciar o ano de competições. Depois deve vir do 15, do 17 e depois o 20. Você falou duas coisas interessantes aí que eu queria comentar. Primeiro é assim, né? De indicações, né? Eu tinha um amigo aqui que trabalhava no Primeira Caminho e falava que está cheio de profetas aqui na cidade, que ele indicava, esse aqui é o craque, é o profeta, esse aqui, tá? E uma vez, nunca indiquei ninguém, mas eu tinha um rapazinho goleiro que era bom, que o pai dele falou comigo, eu indiquei. Aí ele falou assim, você é mais um profeta, Carlos, você é mais um profeta da cidade para indicar. Eu falei, deixa o moleque, deixa ele treinar, não deu certo, foi para lugar nenhum. E outro é o pai que acha que o filho é o craque do time, se ele não joga, aí de você, né? Aí que daí eu estava comentando aqui com o Diego Daniel, técnico do Sub-20 do São José, jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior agora, parou no Botafogo do Rio, e ele estava no Sub-17, está no Sub-20, fez uma carreira bela no São Paulo como jogador, né? E a gente estava comentando de caso do pai, né? Que está vendo o jogo lá, o garoto fazendo aquilo, o pai já. O moleque falou, pai, o professor não sabe nada, joga aqui. Tem esse problema, Helene? Você vê isso lá? Tem, infelizmente, sim. Principalmente na categoria menores, né? Que os pais acompanham muito, né?
a gente vê isso, né? O treinador dá uma orientação e o pai dá outra de fora do campo. De fora, né? O molequinho e ainda às vezes fica bravo com o filho porque ele não seguiu a orientação dele. Inclusive o ano passado, assim, e aí os pais assim, entram em atrito. É uma situação bem ruim. Até o ano passado proibiu ano passado a categoria 11, sub-11 e sub-12, né? Os pais, a torcida, né? No caso os pais. Teve briga, né? Porque teve briga, enfim, né? Eles, na verdade, assim, acabam fazendo feio, né? Vamos dizer assim, né? Muito xingamento contra o filho do outro. E isso gera conflitos, ofensas, né? Palavrões, exatamente, bullying, né? Então, toda uma série de houve coisas, esses portões fechados aí para essas categorias. Como é que ela impede? Tranquilo? Tranquilo. A gente tem bom relacionamento com os pais e a gente orienta muito os meninos quanto a isso, né? A orientação tem que ser do professor, tem que ser do clube, né? Tem que ser de quem está treinando, né? Não adianta seguir a orientação de fora porque não vai se adequar, não vai caber no time, né? Não vai dar certo, né? Não vai chegar ao fim que a gente espera. Nós estamos caminhando aqui para o final da nossa conversa do City Esporte desta terça-feira com a Elaine Gomes, presidente do Pinda Futebol Clube, o Fábio Luciano, diretor de futebol, também um homem que acompanha, que faz tudo aí no futebol, ex-jogador, ex-agente de futebol, e é sempre muito interessante, né? A gente tem essa chegada do Pinda no Vale do Paraíba, viu, Fábio, que anda por baixo no futebol profissional. Taubaté não joga o Campeonato Paulista da 1 desde 84, São José desde 99. Teve o Guará que já acabou, né? Surgiu, era um time de empresários, o Sony Dauer cansou de botar dinheiro lá, não deu certo, sabe o que aconteceu? Parou, foi vendido, essa coisa toda aí. A sua ideia, depois desse trabalho inicial de clube formador, de fazer o trabalho com as categorias de base, visa o profissional daqui a algum tempo ou fica parado nas categorias de base? Eu acho que é um processo, Carmo. Eu acho que vai chegar o momento de nós termos uma equipe profissional, né? Mas também acredito que da mesma forma como nós planejamos e dentro desse planejamento nós estamos crescendo as categorias de base, a estrutura, o futuro CT, todas as coisas da mesma forma nós temos que ter um planejamento para ter uma equipe profissional, né? Eu não posso ter uma equipe profissional que fique 20 anos jogando a bezinha. Eu tenho que ter um plano para jogar a bezinha, subir para 4, para 3, para 2 e para 1. Senão não tem fundamento aquilo que a gente faz, né? É como nós temos feito hoje, falando em categoria de base, nós temos um planejamento que era estar entre os clubes formadores, de termos uma estrutura adequada para formar esses atletas e daqui a pouco nós sermos reconhecidos como um dos grandes celeiros de formação de atletas do Brasil. É um processo, né? E da mesma forma, a hora que nós iniciarmos uma categoria, uma equipe profissional, nós temos que ter isso bem claro, né? As coisas do Pinda são bem claras daquilo que é o nosso objetivo e a gente trabalha para alcançá-los. Então eu acho que assim, acho que vai chegar o momento, né? Eu vejo dois clubes assim, queria que você falasse, o Desportivo Brasil e o do Oscar, lá de Águas de Lindóia, lá esqueci o nome do time lá. Brasilis. São exemplos assim, para você ou não? O Desportivo Brasil, sim. O Brasilis, eu acho que ao longo dos anos, acho que faz um bom trabalho, tem uma estrutura muito boa, né? Mas eu não entendo, eu não conheço o projeto deles, então é difícil de falar. Do Desportivo, sim, a gente conhece aí ao longo dos anos, né? Toda a formação, toda a estrutura que eles têm, todo o apoio hoje que eles têm do governo, é um clube do governo da China, né? Então, eu acho que eles são referência, sim, né? O próprio Red Bull, uma grande referência aí de estrutura que se criou dentro do centro de formação novo que eles construíram em Atibaia. Eu acho que nós temos que olhar os grandes que são referência em formação, nos espelharmos e trabalharmos. Tá bom. Estamos chegando aqui ao fim da nossa conversa do City Esporte desta terça-feira. Falamos futebol, categoria de base, sobre o Pinda Futebol Clube. Espero que você possa, assim como eu também, a gente torcer muito e acompanhar e falar muito do bom trabalho do Pinda Futebol Clube, que está aí com a sua categoria de base, clube formador entre os milhares de clubes profissionais do Brasil. O Fábio nos disse aqui, o 70º que recebeu lá o certificado da CBF. Ô Fábio, sucesso aí, obrigado por ter aceitado o nosso convite e que a gente possa voltar a conversar com novos resultados, novos trabalhos sendo feitos lá. Parabéns aí, viu? Não, legal, eu que agradeço pela oportunidade
Estamos sempre de portas abertas, sempre à disposição. E aproveitando, eu gostaria de mandar um abraço a um grande amigo, né? A gente está falando de futebol do Vale, um grande jogador histórico do nosso Vale, o grande Walter Passarinho, né? Que acho que tem passado um momento aí, talvez, ele não está muito bem de saúde, de turbulência, né? Na saúde, mas que Deus possa fortalecê-lo cada vez mais, ao Júnior, a toda a família, que Deus possa fortalecê-los aí e conte sempre conosco. Um grande abraço. Ele jogava no Aliança de São Bernardo, depois veio para o São Zé, que ele fez parte do maior time da história do São Zé. Isso aí. De 80, grande ídolo aquela do defesa Vale. de Tonho, Darcy, Walter Passarinho, Ademir Gonçalves e Nelson. Ele jogava muita bola, zagueirão. O filho dele, o Walter Júnior, está lá no Canadá. Cuida de um time lá de futebol no Canadá. Me mandou uma camisa tempo atrás, muito bem lembrado. Walter Passarinho. Legal. Tem um nome aqui em São José. Uma lenda aqui do nosso Vale, um grande abraço. Bem lembrado. Elaine, muito obrigado. Presidente do Pinda, prazer conhecê-la, que você seja realmente aí feliz nessa sequência de trabalho. Vamos voltar a conversar em breve, tenho certeza, com novos resultados, bons resultados. Parabéns aí por entrar nessa pegada que não é fácil para as mulheres, presidente de clube, que vocês sejam felizes lá em Pindamonhangaba com esse trabalho todo. Muito obrigado, viu? Agradeço o carinho, agradeço a oportunidade de estar conversando sobre futebol, que acho que é uma paixão de todos, Sim. né? E é isso, Pinda está aí, nós vamos ainda fazer muita história e ver muitos meninos aí decolarem na carreira. E a gente veio para isso mesmo. Tomara que isso realmente seja uma realidade. E com a presença aqui da presidente Elaine Gomes, o diretor Fábio Luciano, do Pinda Futebol Clube, nós estamos fechando a nossa conversa do City Esporte desta terça-feira. Fique ligado, esse programa será reprisado ao longo dos próximos dias, você pode acompanhar. Nos veja sempre, City TV, canal 525 da Claro, você também nos acompanha no YouTube e, claro, também pode baixar o nosso aplicativo. Um abraço e até mais, hein?